E aí pessoal, beleza? Samuel Luna do canal TI Direta. Nesse vídeo eu vou dar início aqui a um tema bastante interessante, que é COBOL com DB2, né? COBOL com DB2. Então eu vou estar mostrando aqui alguns programas que eu tenho que possuem carries SQL e que manipulam uma tabela que está armazenada no banco de dados DB2. Então, assim, esse vídeo é um vídeo de início, né, introdutório, onde eu vou mostrar o ambiente, os recursos que eu tenho aqui no ambiente. E nos próximos vídeos a gente vai entrar em detalhes de como é o funcionamento, né, de um programa COBOL DB2. É um programa que tem mais recursos, além de um programa COBOL simples, né? O JCL dele também tem outros recursos a mais. E é necessária uma operação que é chamada assim de pré-compilação DB2, né? Existe um pré-compilador do banco de dados DB2 e há dois caminhos paralelos. Existe o caminho em que há a compilação do programa COBOL sem os comandos SQL, né? Isso dá resultado a um módulo, a um programa compilado em linguagem de máquina, COBOL. E existe um outro caminho paralelo que é traçado nesse processo, né? Que aí é voltado ao lado do DB2. Então a questão da extração dos comandos SQL de dentro do programa e criação de um DBRM, que a gente vai ver o que é isso em outros vídeos, né? Até chegar num plano. Existe também a criação de pacotes, mas principalmente a criação de um plano de trabalho. E esse plano ele fica armazenado no DB2. Então a junção, acaba que eu já estou explicando aqui o processo, né, para dar uma introdução, mas a junção do programa COBOL finalizado com o plano DB2 finalizado é que traz as operações COBOL DB2, né, é que traz o objetivo final. É possível o objetivo final, que fazer leituras em tabelas, inserção em tabelas, alteração de registros de tabelas e também a exclusão de registros por meio de programas COBOL. Então assim, deixa eu mostrar aqui, já que esse vídeo é um primeiro vídeo dessa série de vídeos, né, para mostrar um ambiente aqui. Então deixa eu dar um 3.4. Eu estou aqui logado nesse, deixa eu só voltar com F3. Eu estou nesse usuário aqui, KC02461, que é desse meu ambiente. Então vou dar um 3.4 aqui. Vou entrar no meu qualificador, né, principal, no primeiro qualificador, e vou mostrar a vocês o ambiente em que eu vou trabalhar, né? Então aqui eu tenho alguns datasets com o nome DB2, aqui, DB2, e quais são esses datasets? Eu tenho o dataset com membros que são os JCLs, tenho um dataset com membros que são os programas compilados já, né, nesse dataset load aqui, e tenho o dataset com os programas, com os códigos fontes em COBOL DB2, no caso em COBOL, né? Então é basicamente isso que eu tenho. Outros datasets aí eu vou explicando no decorrer do processo. Então vamos dar uma olhadinha primeiro aqui nesse dataset de programas. Nesse dataset de programas aqui. Então estou entrando aqui, eu tenho alguns programas, tá? Isso aqui são os programas que eu tenho. Cada um tem uma função. E isso aqui são DCLs gens que foram criados, né? Vou explicar depois o que é isso, para que seja possível o COBOL trabalhar com variáveis que são equivalentes às colunas e o conteúdo que tem nas tabelas de DB2. Então isso aí a gente vai ver no futuro, mas existe esse dataset aqui com os programas. Deixa eu dar um start aqui 3.4 para a gente olhar o outro dataset, que é o de DB2 JCLs, que é esse daqui. Então, aqui existem dois tipos de JCL, tá? Que eu sempre tenho, né? Existe o JCL para fazer a compilação, e no caso aqui também para fazer a pré-compilação em DB2 e outras fases que eu vou explicar, né, depois, mas para você criar o produto final, que são esses aqui, né? Sempre nessa nomenclatura aqui, ZZJ de job, programa DB, que é de banco de dados, né? Aí vem um número. E tem esses datasets aqui, que tem um EXE aqui no meio, ó. ZZJ, EXE de executar, D seria de DB2, né? Dados, enfim, com número também. Então, esse JCL aqui, ele compila e cria os módulos necessários,
e esse JCL ele executa o programa, né? Toda execução a gente vai ver na sysout, mas também a gente vai ver de uma forma interessante que já vou falar para vocês, tá? Deixa eu dar um outro start aqui, 3.4, e a gente vai ver aqui esse outro dataset que é o load. Então no load ele vai é o local onde vão ficar armazenados os programas em linguagem de máquina, né? Já compilados. Então se a gente der uma olhada aqui, ó, isso aqui já são programas em código de máquina, né? Em linguagem para CPU trabalhar, e eles vão ficar armazenados aqui. Aí você pode dizer, Samuel, beleza, e cadê a parte de DB2, né? Para mostrar a parte de DB2, eu vou dar um outro start aqui e vou entrar no DB2, na área de administração DB2 aqui desse ambiente. Então, no caso do meu ambiente, eu tenho que clicar aqui, digitar M, né? M, e tem as opções, as extras opções aqui, opções extra, e eu tenho que ir aqui no 16, que é o DB2 administração, né? Database Administration Tools, né? Ferramenta de administração de banco de dados. Então, vou digitar um 16 aqui. É aquela área que a gente já conhece, eu já falei disso em vídeos atrás, que mostra o ambiente de DB2 aqui do... no caso, onde estão registradas as tabelas DB2 aqui nesse ambiente, né? Nesse ambiente de mainframe emulado aqui. Então, beleza. O que é que acontece? Eu estou aqui com essas três janelas abertas no ISPF, mostrando meus datasets, e estou aqui com essa janela aberta aqui no ambiente de administração do DB2. Então vamos dar uma olhadinha aqui no catálogo, né, que é a opção 1 no catálogo. Vou mostrar a vocês qual é a tabela que a gente vai trabalhar nesses vídeos aqui. Então vou digitar um 1, número 1, e vou digitar um T de tables, né? T. Então vamos lá, vou digitar o T. Então ele vai mostrar as tabelas que existem aqui nesse sistema. Então eu venho aqui em esquema e digito o meu usuário, né, KC02461. Dou Enter e ele me mostra a tabela alunos. Então é com essa tabela alunos aqui que a gente vai trabalhar nesses vídeos, tá? Nesses vídeos. Eu vou digitar um L aqui de list, ó. L. Vou dar um Enter e ele vai me mostrar o conteúdo da tabela. Então é uma tabela muito simples, tá? Que ela tem duas colunas, a coluna ID aluno e a coluna nome. Então aqui você tem um código para o aluno, né? E aqui você tem os nomes dos alunos. Então é uma tabela muito simples, né? Não precisa ser algo complexo, porque o objetivo é mostrar como as coisas acontecem em relação a COBOL e DB2 aqui. Então assim, nesse primeiro vídeo eu vou até fazer uma coisa diferente. Eu vou já mostrar o funcionamento de um ou dois desses programas, porque nos próximos vídeos eu vou mostrar como se chega a esse funcionamento, né? Como se desenvolve essas ferramentas para poder criar esse programa e ele poder executar isso que eu vou mostrar aqui. Então, vamos voltar lá no dataset. Esse primeiro programa que eu tenho aqui, isso aqui são dos programas. Esse primeiro programa aqui, ele faz um select na tabela e ele seleciona um registro da tabela só, né? Onde o ID do aluno é um determinado número. Então assim, eu vou abrir o programa, mas nesse vídeo eu não vou me ater à explicação do programa, tá? Eu vou abrir apenas para mostrar o trecho, o visual, né, do código e o local onde ele mostra esse ID aluno para vocês verificarem. Então deixa eu abrir aqui. Pronto, tá aqui o programa COBOL que faz um select de aluno, tá? Tem algumas questões aqui que eu vou falar depois. Mas é um programa COBOL com instruções SQL. É basicamente isso. Então deixa eu dar um F8 aqui para descer. E o objetivo é o seguinte, ó. Ele move esse número 7 aqui para essa variável, né? Eu não vou entrar em detalhes, por enquanto não é o objetivo. Mas 7, no caso aqui, é o ID do aluno. Então ele vai fazer uma busca lá naquela tabela e vai mostrar para a gente na sysout como é que se diz? O nome do aluno correspondente a esse ID aqui. Ele vai mostrar o registro, tá? Então veja que é o registro número 7. Vamos voltar lá. O registro número 7, que é do aluno Augusto de Souza. Ok, então esse aqui é o programa 1. Tá aqui a query de SQL, né? Tudo isso a gente vai ver depois. Mas eu vou lá no JCL, tá, pessoal? Não é nem o de compilação, que seria esse aqui. Eu vou aqui no JCL de execução já. A gente vai executar, submeter esse JCL. Deixa eu abrir aqui para mostrar a vocês. É um JCL que ele executa o primeiro programa, que termina com 01, tá?
usando um plano aqui, tudo isso eu vou explicar, que está registrado lá no DB2. Então vamos executar aqui na tela mesmo, sub, dou Enter, né? Então vou dar um outro start aqui, letra M, que é aquela minha opção. E no meu ambiente aqui o SDSF é o número 5. Então deixa eu digitar um 5 aqui. E a gente vai verificar lá esse job que a gente submeteu, né? Deixa eu ver se ela está gravando. Ok, está gravando, perfeito. Então, vamos ver aqui o conteúdo. Deu max CC 0. Então vamos ver o que ele fez. Aqui na sysout, tá aqui. Ele fez programa COBOL com DB2, aluno a encontrar o 0007, né, que é o número 7. Nome Augusto de Souza. Veja que legal, né? Então, ó, se eu alterar aqui para 8, vamos dar uma olhadinha lá na tabela. 8 não tem, mas tem um 6, que é esse Edson Valadares aqui. Então eu vou alterar aqui no programa para 8, vou salvar e vou fazer a compilação e tudo mais, né? Tá salvo. Vou executar o job de compilação, que é esse daqui, sub. Ok. Vamos dar uma olhadinha no que deu. Provavelmente ele vai dar um max CC4, tá? Que não tem assim, não seria um erro, né? Algo do tipo. Mas é mais uma questão de algum tipo de mensagem que ele tem. Pronto, deu CC4. Eu sei porque eu já fiz esse procedimento, né? E tudo bem. Vamos voltar lá e vamos executar agora o job de execução do programa. Para ver o que é que acontece agora. Então, no caso, esse job aqui, sub, ok. Vamos ver lá no SDSF, né? Aqui deu max CC0, mais uma vez. E vamos ver o que ele nos retornou aqui na sysout. Cadê? Interrogação. Sysout. Ele não trouxe nenhum nome de aluno. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Eu digitei 8, era para digitar 6, pessoal. Foi mal. Então deixa eu voltar lá, coloquei 8, tá vendo? Ele acabou não mostrando nada. É até interessante mostrar isso, né? Porque não existe um aluno 8 aqui na tabela. Então o programa funciona, mas não houve resgate de dados. Então vamos colocar o número correto lá, que é o número 6. 6. Salvar, save. Job de compilação, que é esse número 1 aqui, sub. Ok, eu não vou nem verificar, que a gente sabe que deu certo, né? E job de execução, sub. Ok, vamos lá olhar o job de execução na sysout. Tá aqui. Vamos ver o que foi que ele nos trouxe. Então tá aqui na sysout, enquanto que o outro trouxe o registro 7, né? Esse aqui acabou trazendo o registro número 6, Edson Valadares. Legal, né? Então tá aqui, ó, o registro número 6 da tabela, Edson Valadares. Então, vou mostrar só um outro programa aqui que é interessante, que é o de inserir registros que eu tenho. Então vamos dar uma olhada aqui qual é o programa de inserir, vamos ver se é o 2. É isso, tá aqui insert de aluno, né, na tabela. Então a gente tem aqui os alunos do 1 a 7, vamos agora inserir um aluno 8, né? Vamos fazer isso. Então eu vou lá no programa, deixa eu dar um F8 aqui. Ok, então aqui onde tem o número 13 eu vou colocar 8. E aqui eu vou colocar um nome qualquer que eu queira, tá? Vamos ver quais são os nomes que nós temos aqui. Samuel Luna, Carlos Alberto, Ana, tal. Vou botar o nome de uma mulher aqui, um nome feminino. Maria de Souza. Muito bem, Maria de Souza. Veja que não tem o registro 8 na tabela, não tem esse nome Maria de Souza, né? E vamos fazer o processo, tá? Vai ser registrado com o ID número 8. Então vou salvar. Agora eu vou lá no dataset dos jobs e vou executar o 2, né? Que é para o programa 2. Então vamos compilar, sub 2. E vamos executar. No caso agora aqui é o job de compilação número 2. Sub. Então vamos ver, ao invés de ver na sysout, vamos ver na tabela o que foi que aconteceu. Eu vou dar um comando ref aqui, ó, que é de refresh, né? E vou dar um enter. E aqui está, foi acrescentado um registro com ID aluno 8
e o nome Maria de Souza, exatamente como a gente fez lá naquele programa, né? Então vejam que legal. Eu vou trazer aqui para vocês, então, como conteúdo, como é que isso funciona, entendeu? O que é preciso para que um programa COBOL, como a gente tem aqui com as queries, né? Você sabe as queries, já deve estar vendo as queries aqui. Como que um programa COBOL, contendo aqui as instruções SQL, consegue fazer essa manipulação lá na tabela do DB2 e fazer select, insert, update e delete de registros, tá? Vamos dar só uma olhadinha aqui no job. É esse último job aqui. E vamos ver o que tem escrito lá, né? Então, tá aqui a sysout. E ok, programa COBOL, aluno inserido, número 8, Maria de Souza. Muito legal, né? Eu vou fazer mais um aqui que eu tenho. O update eu vou deixar para depois, eu vou fazer o de apagar. Vamos apagar esse registro aqui. Número 8 e Maria de Souza. Então vamos ver qual é o programa. Deixa eu ver se é o terceiro. Exatamente, o terceiro é delete de aluno. Então, deixa eu dar um F8. E a gente só precisa informar aqui o número 8, que é correspondente ao ID. Ele vai fazer uma pesquisa, né, na tabela e vai apagar os alunos cujo ID seja número 8. Então, eu vou salvar. Vou executar o job de compilação, que é o número 3, que é esse daqui. Sub. E vou executar o job de execução, né? Vou submeter o job de execução, que é esse 3. É esse job número 3 aqui. Então, antes disso, vamos dar uma olhada lá na tabela. Vou dar um ref. Ainda continua com o registro aqui, 8, Maria de Souza, né? E vamos fazer a submissão desse job aqui. Sub. Ok, vou voltar lá na tabela, vou dar um ref. E o registro número 8 foi apagado. Então, assim, nos próximos vídeos eu vou trazer como é que isso funciona, tá? Como eu já falei. É muito interessante, tá? Isso é uma ferramenta bem legal, né? Você vê como é a interação do ambiente COBOL com o ambiente DB2, quais são os recursos que existem, quais são como é que eu posso dizer, os módulos aqui do ambiente que processam, né, os passos para você poder chegar a esse resultado final. E é isso que a gente vai estar vendo aí nos próximos vídeos, tá? Então, assim, por enquanto, valeu e até a próxima.